Anjos, aparições e milagres além da explicação. Estes momentos reais capturaram algo divino e sentido por quem estava lá. Número 1. O fantasma VIP do museu. Dentro de um museu silencioso, a câmera de segurança registrou algo completamente fora do comum. Uma figura transparente parada diante de uma pintura, como se estivesse admirando a arte. Tudo indicava que seria apenas um reflexo ou algum erro visual, até que a coisa se mexeu. A figura começou a se deslocar lentamente, deslizando como se fosse a dona do lugar. E mais, suas pernas eram visíveis. Não borradas, não ilusórias. Pernas reais em um corpo translúcido. Pode parecer cena de filme, mas estava tudo lá, registrado nitidamente. Talvez um fantasma refinado com passe VIP para exposições noturnas? A verdade é que, depois disso, visitar museus à noite parece muito mais assustador. Número 2. Sombra pensante na rua vazia. Uma mulher revia calmamente as gravações das câmeras de segurança quando um movimento na tela chamou sua atenção. Uma sombra escura cruzava a rua sozinha, em uma noite completamente vazia. O mais assustador? Nenhuma pessoa por perto. Aquilo não era reflexo nem erro de gravação. A sombra parecia consciente, como se soubesse exatamente o que estava fazendo ali. O vídeo transmitia uma energia estranha, impossível de ignorar. Era como se algo de outro mundo estivesse caminhando na calada da noite. Desde então, aquela mulher nunca mais viu suas ruas do mesmo jeito. Número 3. Espírito aniversariante no Japão. A festa de aniversário de uma garotinha no Japão parecia estar correndo perfeitamente bem. Bolo, sorrisos, convidados animados. Até que, ao rever o vídeo do momento em que a menina apaga as velas, tudo muda. Um rosto estranho e sombrio surge atrás dela, observando tudo de forma inquietante. Não havia ninguém naquela posição durante a festa. A imagem congelante fez a menina duvidar se o espírito estava ali só como espectador, ou se estava influenciando o momento especial. De uma comemoração alegre, o vídeo se transformou em puro terror. Número 4. Aparição azul no posto de gasolina. Em Parma, Ohio, um dono de posto de gasolina ficou em choque ao assistir às imagens de segurança. Uma figura azul, brilhante, flutuava calmamente pelo local. A cena era tão surreal que ele ficou mais de meia hora assistindo em looping, tentando entender. De repente, a figura se moveu, passou pelos carros e até subiu no para-brisa de um deles antes de desaparecer. Algumas pessoas apostaram que era apenas um saco plástico. Outras tinham certeza de que era um anjo. Mas a pergunta que ninguém conseguiu responder foi: por que uma entidade celestial estaria num posto de gasolina? Número 5. Anjo sobre a caminhonete. Um homem em Michigan capturou algo inexplicável com sua câmera de movimento. Ao revisar as imagens, ele viu uma figura brilhante flutuando acima de sua caminhonete. Chocado, enviou a foto ao pastor, que confirmou: isso é um anjo. A forma era tão nítida que parecia impossível ser outra coisa. O homem ficou atônito, se perguntando por que uma presença celestial estaria ali, em sua casa, àquela hora da noite. Para ele, foi uma prova clara de que algo divino estava agindo ao seu redor. Número 6. As pernas flutuantes do Vietnã. Em 2011, um trilheiro no Vietnã colocou uma câmera em uma estrada florestal. O que ela captou deixou todos perplexos. Duas criaturas que pareciam feitas apenas de pernas, sem tronco, sem cabeça, sem braços. Essas figuras, conhecidas como os Fresno Nightcrawlers, pareciam deslizar silenciosamente pela estrada, com seus corpos pálidos emitindo um brilho leve entre as árvores. Não era fantasia. Não era montagem. Era pura estranheza. Depois disso, quem vai querer fazer caminhada noturna naquela floresta? Número 7. O anjo que subiu ao céu diante de crianças. Crianças olhavam pela janela, apontando algo no céu. O brilho alaranjado parecia de filme. Então, a câmera captou uma figura alada que levantava voo no meio do céu avermelhado. Um anjo? Parecia. O momento era tão cinematográfico que parecia o anúncio de um evento sobrenatural. E foi exatamente isso que aconteceu. Número 8. Luz celestial na igreja vazia. Durante uma cerimônia silenciosa na igreja St. John Bruff, em Niles, uma câmera captou algo surreal. Uma luz intensa surgiu repentinamente na parede, como se estivesse vindo do céu. Detalhe: ninguém ali presente viu a luz, apenas a câmera registrou. Ao revisar o vídeo, muitos acreditaram ver uma silhueta angelical no brilho. Milagre? Coincidência? Até hoje ninguém sabe.
mas aquele lugar nunca mais foi o mesmo. Número 9. Espírito que troca de corpo. Uma gravação de segurança mostra uma cena que parece saída de um filme de terror. Primeiro, vemos uma espécie de energia saindo do corpo de um menino. Logo depois, ela entra em outro homem que passava por ali. É isso mesmo que você leu. Uma transferência de espírito, como se fosse uma troca de corpos. Alguns acham que o espírito gostou do novo hospedeiro. Seja como for, esse vídeo fez muita gente pensar 2 vezes antes de caminhar por ruas desertas. Número 10. Mulher salva por força invisível. Uma mulher atravessava a rua tranquilamente quando um carro surgiu em alta velocidade, indo direto na direção dela. O motorista tentou frear, mas parecia impossível evitar o atropelamento. Porém, em 1 segundo, a mulher simplesmente apareceu do outro lado da rua. Ilesa. Uma câmera captou tudo. Um vulto escuro surge bem ao lado dela antes do teletransporte. Até hoje, ninguém sabe o que foi aquilo. Mas uma coisa é certa. Ela foi salva por algo que ninguém pode explicar. Número 11. Espírito heróico em Seul. Muita gente acha que fantasmas só servem para assustar. Mas essa filmagem feita em Seul, na Coreia do Sul, vai fazer você repensar. Um homem caminhava tranquilamente quando foi seguido por alguém com más intenções. O perseguidor tentou puxar sua mochila pronto para assaltar, mas do nada, uma figura fantasmagórica apareceu entre os dois. O criminoso se apavorou e fugiu imediatamente. O homem, confuso, ficou parado, sem entender o que tinha acontecido. O vídeo mostra claramente que o espírito apareceu não para assustar, mas para proteger. Talvez nem todos os fantasmas sejam ruins. Alguns podem estar aqui para ajudar. Número 12. O piscar de olhos que salvou mãe e filho. Imagine atravessar a rua com seu filho e de repente um clarão surgir do nada. Foi o que aconteceu com uma mulher e seu filho. Estavam cruzando uma avenida movimentada quando um brilho intenso apareceu. Em um instante, os dois estavam no outro lado, sãos e salvos. Mas aí vem o mais bizarro. Ao verem a gravação, notaram que uma terceira figura parecia ter surgido no meio deles. Alguém ou algo veloz demais para ser humano. Ninguém conseguiu identificar quem foi o salvador. Era um espírito? Um anjo? Um super-herói de carne e osso? Seja como for, o que aconteceu ali está longe de ser comum. Número 13. A figura alada que emergiu da fogueira. Um grupo de amigos acampava ao redor de uma fogueira, curtindo uma noite tranquila. Entre risadas e histórias, ninguém imaginava o que havia sido gravado. Ao revisar o vídeo depois, um dos campistas ficou estarrecido. Uma figura translúcida e esfumaçada subia da chama como se ganhasse forma. Por alguns segundos parecia até ter asas. Aquilo não era fumaça comum. Era algo que parecia ter vida própria. Muita gente acreditou que fosse um espírito obscuro atraído pelo fogo. Outros juraram que era um sinal do além. Mas depois disso, ninguém quis mais acampar naquele lugar. Número 14. O mototaxista salvo pelo flash. Um motorista de triciclo seguia seu caminho quando um caminhão desgovernado atravessou um sinal vermelho em sua direção. Era impossível escapar. Não havia tempo para reagir. Mas, num piscar de olhos, um clarão cobriu a cena, e um estranho apareceu ao lado do condutor. Quando ele percebeu, já estava em outra rua, em segurança. As câmeras captaram o momento, e os moradores ficaram impressionados. Muitos acreditam que o tal estranho era um anjo disfarçado, um verdadeiro salvador oculto que surgiu no instante exato. Número 15. O anjo nas nuvens e o trovão em resposta. Um homem estava no terraço de casa filmando o céu nublado quando algo extraordinário aconteceu. Uma figura com asas surgiu entre as nuvens. O anjo parecia ganhar forma diante da câmera, e no mesmo instante, um raio cruzou o céu, seguido de um trovão ensurdecedor. Era como se a entidade celestial estivesse se manifestando para enviar uma mensagem, ou talvez expressando frustração com a humanidade. O homem ficou sem palavras, e com razão. A gravação circulou e dividiu opiniões, mas ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu naquele céu. Número 16. A mulher na janela da mansão inglesa. Em 14 de junho de 2018, uma mãe filmava o filho andando de bicicleta na frente da antiga Oldway Mansion, na Inglaterra. Tudo parecia um simples vídeo de família, até que ela notou algo estranho. Na janela do casarão, uma figura feminina com cabelo preso num coque, parada, olhando para fora. Quando deu zoom, percebeu que aquela mulher claramente não era da nossa época. Um fantasma?
Talvez. A mansão tem fama de ser cheia de histórias, mas aquela aparição elevou o nível do mistério. E, sinceramente, depois disso, qualquer um pensaria 2 vezes antes de visitar aquele lugar. Número 17. Orbes brilhantes entre os túmulos. Trabalhar à noite num cemitério já é assustador por si só. Mas para um zelador, as coisas ficaram ainda mais esquisitas. Ele começou a notar pequenas luzes brilhantes flutuando entre os túmulos, noite após noite. A princípio, achou que era imaginação ou reflexo de carros, mas as luzes continuavam aparecendo e dançando pelo local, mesmo sem movimento algum ao redor. Com o tempo, ele começou a acreditar que os orbes eram espíritos em transição, ou talvez anjos guiando as almas até o outro lado. O mais estranho, apesar do clima sobrenatural, as luzes transmitiam uma paz inexplicável. Número 18. Anjo gigante sobre as nuvens. Um homem filmava o céu nublado do terraço quando algo gigantesco cruzou sua câmera. No começo, achou que fosse um pássaro enorme, mas conforme a figura se aproximava, ficou claro que era algo muito além. Um anjo com asas imensas que bloquearam até a luz entre as nuvens. O vídeo se espalhou rapidamente. Muitos disseram ser efeito de câmera, outros garantiram que era real. Mas uma coisa é certa, aquilo não parecia ser deste mundo. Número 19. Cão vê pernas fantasmagóricas. Em uma noite qualquer, um cachorro começou a latir enlouquecido. Os donos, achando que era só mais um animal na rua, decidiram verificar pelas câmeras de segurança. E então viram algo bizarro. Pernas. Apenas as pernas. Correndo na frente da casa. Sem corpo, sem sombra. Apenas pernas translúcidas. E foi exatamente no momento em que o cachorro surtou. Coincidência? Difícil acreditar. Depois disso, quem dorme tranquilo? Nem os donos, nem o cão. Número 20. Figura invisível aparece em casa assombrada. Havia uma casa conhecida por gritos estranhos durante a madrugada. Alguns moradores decidiram colocar câmeras para investigar. O que conseguiram capturar foi de arrepiar. Uma figura surgindo do nada, vagando próxima ao portão e depois desaparecendo na escuridão. Primeiro, era invisível. Só foi tomando forma à medida que se aproximava da luz. Em segundos, sumiu completamente. Os moradores agora têm certeza. Há espíritos naquela casa. E não são amigáveis. Número 21. Entidade parada ao lado da cama. Algumas pessoas simplesmente não resistem a filmar tudo. Até momentos aparentemente tranquilos, como o interior de um quarto vazio em um hospital. Só que ao assistir às imagens, os responsáveis pelo vídeo perceberam algo assustador. Ao lado da cama, estava parada uma figura alta, escura, quase fundida com as sombras do ambiente. Ela não se mexia, apenas observava. A presença era tão intensa que parecia preencher o quarto inteiro com uma energia pesada. Aquilo não podia ser ignorado. Depois de ver isso, ninguém encara um hospital do mesmo jeito. Número 22. Orbes dançantes na academia. Muita gente acredita que espíritos não se manifestam como sombras assustadoras, mas como orbes de luz que flutuam por lugares onde já foram felizes. Foi o que aconteceu numa academia local. Durante o dia, tudo normal. Aparelhos funcionando, gente se exercitando. Mas à noite as câmeras mostravam luzes e esferas brilhantes se movendo de forma curiosa. A princípio, o dono achou que fosse poeira ou reflexos, até chamar especialistas, que descartaram todas as explicações lógicas. Agora, ele e muitos outros acreditam. Aquelas luzes são espíritos brincando com a energia vibrante do local. Número 23. Cão fantasma no quintal. Certo dia, um dono de cachorro decidiu revisar as imagens das câmeras de segurança do quintal, esperando encontrar apenas seu pet correndo como sempre. Mas algo inusitado chamou sua atenção. Junto com o cachorro havia outro, idêntico, mas translúcido, como se fosse feito de luz. Eles corriam lado a lado, como velhos amigos. O quintal era totalmente fechado, sem chance de outro animal ter entrado. O homem ficou paralisado, acreditando estar vendo o espírito de algum cão do passado, talvez um antigo companheiro. Muitos internautas concordaram. Parecia um reencontro canino entre dimensões. Número 24. Espírito sobre o rio nas Filipinas. Em 2020, um homem chamado Dandan mergulhou corajosamente em um rio nas Filipinas para salvar um cachorro em apuros. Ele conseguiu resgatar o animal, mas algo ainda mais incrível foi registrado por uma mulher que assistia de longe. Uma figura brilhante de aparência humana surgiu sobre a água e desapareceu logo em seguida. A cena foi registrada em vídeo e logo viralizou.
Muitos acreditam que o espírito era um ser celestial concluindo seu último ato de bondade antes de partir de vez deste mundo. Foi um momento tão poderoso quanto misterioso. Número 25. Anjo orando em mesquita. Enquanto filmava a arquitetura de uma linda mesquita no Irã, um cinegrafista capturou uma imagem surpreendente. Em meio à cena, surgiu uma figura luminosa ajoelhada, como se estivesse em profunda oração. A imagem irradiava uma luz suave e sobrenatural. Mesmo com a câmera sendo de baixa qualidade, a figura era visível o suficiente para gerar comoção. Muitos acreditam que era um anjo fazendo sua própria prece em um espaço sagrado. A gravação gerou inúmeros debates e até hoje ninguém conseguiu provar que foi montagem. Sagrado ou não, esse momento deixou todos boquiabertos. Número 26. Queda e voo do anjo misterioso. Uma câmera de segurança captou um momento surreal. Uma figura com asas, envolta em luz, caiu do céu e, ao tocar o chão, imediatamente voou novamente, desaparecendo no ar. Pessoas que estavam nas proximidades correram até o local, mas não havia mais ninguém ali. O vídeo causou pânico e euforia entre os moradores. Muitos acreditaram que finalmente tinham visto um anjo de verdade. E, de fato, uma câmera próxima também registrou o momento. Ver uma criatura celestial assim, em plena queda e ascensão, é algo que ninguém esquece. Número 27. O Guardião de Hampton Palace. No inverno congelante de 2003, o Hampton Palace, na Inglaterra, se tornou palco de uma sequência de acontecimentos inexplicáveis. Durante 3 noites seguidas, uma porta de segurança pesada se abriu sozinha, 2 vezes por noite. Sem vento, sem ninguém por perto. No segundo dia, o mistério aumentou. Uma figura sombria surgiu nas imagens de segurança, aparecendo calmamente para fechar a porta, como se fosse o responsável pelo local. O mundo ficou fascinado. A figura ganhou o apelido de Skeletor e virou um fenômeno global. Mistério real em plena corte inglesa. Número 28. Aparição da Virgem Maria no Vietnã. Há 15 anos, numa colina tranquila em Tu Phu, no Vietnã, moradores começaram a relatar uma visão inacreditável. A Virgem Maria descendo à terra. Muitos chamaram de lenda urbana, até que um vídeo apareceu. A gravação mostrava um grupo de fiéis rezando em silêncio, quando uma figura alta, radiante, surgiu entre eles. À distância parecia uma estátua, mas depois ela se moveu. A cena foi suficiente para transformar céticos em crentes. Desde então, a cidade nunca mais foi a mesma, marcada por um evento que muitos acreditam ter sido divino. Número 29. Homem se dissolve diante da campainha. Uma noite comum se transformou em algo surreal quando a câmera da campainha de uma casa capturou um homem caminhando calmamente pela rua. Mas à medida que ele se aproximava da câmera, seus pés começaram a desaparecer. Em segundos, seu corpo virou uma névoa e, por fim, ele sumiu por completo, deixando apenas uma sombra. Os donos da casa ficaram confusos e pediram aos vizinhos ajuda para identificá-lo. Ninguém sabia quem era, e nenhuma outra câmera na rua o registrou. Coincidência? Glitch de câmera? Ou uma verdadeira aparição que nunca esteve realmente ali? Número 30. Sombras no campo de batalha de Gettysburg. Quem conhece a história de Gettysburg sabe que o local carrega uma energia pesada. Durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, mais de 51 mil soldados perderam a vida ali. Uma família que passava pela área capturou 2 vultos sombrios cruzando a estrada. Pareciam soldados correndo, mesmo em pleno século XXI. Em outro vídeo gravado nos arredores, uma figura translúcida caminhava entre as árvores como se ainda estivesse patrulhando. Gettysburg é definitivamente um dos lugares mais assombrados do país, e esses vídeos parecem confirmar isso. Número 31. Fantasma ao vivo no cemitério. Durante uma transmissão ao vivo na madrugada, uma repórter estava em frente ao cemitério Green Ridge, em Saratoga, para uma matéria aparentemente normal. Enquanto ela falava para a câmera, um telespectador atento gritou: "Tem um fantasma atrás dela!" E sim, ao revisar a gravação, uma figura branca e translúcida passou caminhando bem atrás da repórter, totalmente alheia à presença da equipe. O mais assustador? Ela continuou falando normalmente, sem ter notado absolutamente nada. O vídeo viralizou rapidamente, deixando claro que cemitérios são, de fato, lugares onde os limites entre os mundos parecem se confundir. Número 32. Bruxa flutuante na janela. Um homem foi até a janela para tomar um pouco de ar fresco tarde da noite.
e deu de cara com uma visão aterrorizante. Uma figura feminina flutuava diante da casa, usando uma túnica rasgada e transmitindo uma energia sombria. Ele gritou pela esposa, desesperado, enquanto filmava a cena. Quando parecia que a figura iria voar na direção deles, eles fecharam a janela bruscamente, encerrando o vídeo. Ninguém sabe o que aconteceu depois. E, sinceramente, ninguém quer saber. A figura parecia uma bruxa saída direto de um pesadelo. E aí você acredita que essas aparições são apenas coincidências? Ou sinais de algo muito maior agindo ao nosso redor? Anjos, espíritos, presenças invisíveis. Seja lá o que forem, uma coisa é certa. Nem tudo pode ser explicado. Fique atento, porque o próximo encontro com o inexplicável pode acontecer onde você menos espera. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!